mais parlamentares, entregando aí em torno de 1.500 títulos da reforma agrária. Isso tem sido feito quase que semanalmente. E digo a vocês todos que o nosso governo, em 2 anos, já entregamos mais títulos que governos de 20 anos anteriores. Então, nós estamos libertando o sem terra do jugo, né, governamental, do jugo do MST. Vocês podem ver que diminuiu, quase inexistente, o número de invasões de terra por parte do MST. Então, em parte, grande parte, é em função disso. Estamos dando dignidade ao homem do campo. Agora vamos ao nosso assunto aqui hoje, que é muito palpitante. Eu vou começar dizendo uma coisa. Tem um projeto no Reino Unido que torna ilegal o uso de commodities, né, por parte de empresas que importem esse material de países que realizam o desmatamento. Então é um grande jogo econômico que existe entre alguns países do mundo, em especial para nos atingir, porque nós somos realmente uma potência no agronegócio, os commodities que vêm do campo. E eles querem exatamente diminuir a concorrência nossa, né? Com toda certeza, facilitando outros comércios ou até mesmo o comércio interno desses commodities. Não podemos esquecer que o ano que vem, em 21, na Inglaterra, será realizada a Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Será em novembro do ano que vem. Então é um cartão de visita que a Inglaterra está apresentando. E isso vai ser feito política em cima disso, com o objetivo, em grande parte, de atingir o Brasil, que o Brasil é o país que mais sofre com isso. E o que nós queremos também dizer nessa nossa live aqui, em especial através do delegado Saraiva, que tem como esses países colaborar conosco, que a Amazônia é uma imensidão, né? A Amazônia é maior que a Europa Ocidental toda junto. Então não é fácil você tomar conta de tudo aquilo. Agora, as críticas são potencializadas. Existe o desmatamento ilegal? Existe. Eu acho que existe até, Saraiva, em alguns locais onde o índio, por exemplo, troca uma tora com uma Coca-Cola com uma cerveja. É possível? Acontece isso? Ou é próximo disso? Já aconteceu da madeira em terra indígena ser negociada por valores pífios, né? Em terra indígena e por indígenas, às vezes envolvido como brancos, indígenas. Existe isso. Mas a grande fraude do desmatamento, a grande causa do desmatamento é a fraude nos processos administrativos que foram gerados lá atrás. Então, o desmatamento de hoje, ele vem de processos administrativos que autorizaram esse desmatamento, que vem lá de 2010. Então, nós não temos aí um desmatamento atrelado a processos recentes. Nós temos um desmatamento atrelado a processos muito antigos e recentes também. Mas o ano que bateu todos os recordes de autorização de desmatamento foi o ano de 2018. 2017 também foi um ano muito forte nessa questão. Importante salientar que esses processos eles levam a confusão, porque na medida que eles são fraudados, o sujeito se declara como agricultor, mas ele não é agricultor. Ele está simplesmente grilando aquela terra para gerar um documento e aí ele poder esquentar uma madeira retirada, por exemplo, de terra indígena. E em algum país aí a nossa madeira de lei chega a preço parecido com a madeira compensada? Sim, na América do Norte, o IP brasileiro, que é uma árvore que leva, retirada na natureza, ela leva de 400 a 1.400 anos para se formar. Ela é negociada na América do Norte a preço praticamente de compensado e de pinos, que são árvores que se formam em 4, 5 anos. Na Europa, ela é negociada a preço de eucalipto. Isso aí, qualquer site da internet, essas informações podem ser confirmadas. Então, existe uma clara desproporção entre o valor real do nosso IP e o valor como ele é negociado. E sem serem lapidadas, a preço vil, né? E depois lá fora, depois de trabalhada, tem um valor estratosférico. Sim, da mesma forma, o madeireiro ilegal, ele subtrai o ilegal, ele subtrai essa madeira de terras da União. Então, o custo dele da matéria-prima é praticamente zero. E quando ele faz isso, ele inviabiliza o empreendedor que está dentro da legalidade. Porque ele arca com encargos trabalhistas, tributários, e o ilegal não arca com absolutamente nada. Igual contrabando, né? Sim, e diga-se passagem, presidente, que o tráfico existem madeireiros ilegais que são egressos do tráfico de drogas.
alguns deles com várias condenações por tráfico de drogas e que foram para a Madeira. Isso acontece lá no Amazonas. Nós temos esses fatos. Porque a Madeira, a pena é bem menor e a pessoa, às vezes, nem fique detida, é isso? Sim, havia um entendimento, que a gente tenta mudar, de que se aplicaria só a legislação ambiental. Lá na Polícia Federal, a orientação da Polícia Federal é no sentido de aplicação do crime ambiental, mas também do Código Penal, porque são bens jurídicos diversos, ou seja, a lei do meio ambiente é para proteger o bem jurídico do meio ambiente. Agora, tem o patrimônio da União que é subtraído, que é aquela árvore, é aquela terra que é destruída. Você teve recentemente uma viagem com alguns embaixadores e você fez uma explanação para eles onde tocou nesse assunto aqui das bolachas, né? Bolacha, Exato. são os isótopos, né? A gente fala de bolachas aqui, mas são os isótopos. Aqui tem uma madeira, tem um nome científico, né? Puder ler para a gente aí. Androanthus ceratifolius. O que é isso aí? IP amarelo. IP amarela. Salvo Então engano. você, pela essa tecnologia do isótopo, você tem como saber de onde veio, por exemplo, essa madeira. Bem, a gente tem que fazer alguns esclarecimentos. A gente não usa só isótopo, a gente usa, vamos usar isótopo, DNA e assinatura química. Então são 3 tecnologias e o isótopo aí é o carro-chefe. O isótopo já é utilizado pelos Estados Unidos para localizar plantios de coca. Então ele tem uma apreensão, ele faz análise de isótopos estáveis e ele consegue perceber onde que aquela droga foi plantada. Porque a água que cai em um determinado lugar é diferente da água que cai em outro lugar. Basicamente é isso, porque o átomo sofre um aumento de peso. E esse equipamento, na verdade, pesa o átomo. Tá certo. André. Presidente, primeiro parabenizar o trabalho que a Polícia Federal vem fazendo, juntamente com outras forças policiais, no combate aos crimes ambientais, dar alguns registros importantes. Esse trabalho é desenvolvido com muita seriedade, a Polícia Rodoviária Federal participa junto, polícias também dos próprios estados colaboram muitas das vezes, e esse trabalho ele se intensificou muito nos últimos 2 anos. Eu já pedi relatórios à Polícia Federal para nós termos um comparativo do número de apreensões nos últimos 2 anos em relação aos anos anteriores. Eu já tenho um panorama parcial dizendo que nunca se apreendeu tanta madeira como no governo Jair Bolsonaro. O que tem por trás disso tudo? A Amazônia é um continente e há várias formas de combater o crime. E esse crime, ele se organizou ao longo dos anos. Quem paga o pato normalmente é o extrator que está lá no meio da mata. Mas quem está lucrando mesmo é quem está com a empresa em outros países, se enriquecendo de um produto que é valiosíssimo, comprando por preço vil. É mais ou menos hoje eu querer comprar uma Ferrari a preço de carro que nós compramos. Nunca atuou tanto e esse é só o começo. Nós compramos nos últimos 4 meses esses equipamentos que permitem fazer a análise do DNA da madeira, o DNA do ouro, o DNA de qualquer minério. Agora, esse material, ele chega em outros países a preço vil. Então não adianta nós combatermos aqui se do outro lado do oceano ou em outros contextos tem gente ganhando muito dinheiro à luz em função das nossas riquezas. Da mesma forma que um dia acabaram com o nosso pau-brasil, com o mogno, estão acabando com o nosso IP. E as riquezas desse IP e de outras madeiras de lei, raras, valiosas, não está ficando no Brasil. Então, assim como nós devemos, se alguém está oferecendo uma Ferrari a preço de Corolla para nós, ainda que a documentação esteja ali aparentemente legal, ora, eu não sou inocente para saber que aquele não é o preço de uma Ferrari.
Então, por exemplo, no Código Penal existe o crime de receptação. Quem compra um bem por valor vil, ele é responsável por pelo menos desconfiar. E num caso como esse, onde estão tirando riquezas que demoram 400 mil anos para nós recompormos, esses países precisam se unir a nós, não apenas no discurso, não apenas dizendo que manda um pouco de recurso, mas impedindo que esse material entre e seja comercializado também nesses outros contextos internacionais. Nós temos aqui o montante de madeira que é exportada por ano. E só nesse contexto já vê que não sai de área de manejo. Tá? Você, obviamente, tem também de reservas indígenas em área de proteção ambiental. Então esse é um grande sinalizador. Esse trabalho da Polícia Federal, via aqui o DNA, os isótopos, começou há poucos meses. Vai entrar em cena também a Marinha do Brasil, como já foi contactada. Porque toda ela sai via aquaviária. Você não sai por estrada. Então sai por rios. Então dá para a gente fazer barreiras, né, e conter o deslocamento dessa madeira. A que for legal, passa. A que não for, não passará mais. Mas mesmo assim, nós temos aqui os nomes das empresas que importam isso e que país ela pertence. A gente não vai acusar o país A, B ou C de estar cometendo um crime. Mas empresas desses países, sim. Isso já tem em processo. Isso vai se avolumar, não entendeu? Ao ponto tal que se tornará não atrativo a importação de madeira ilegal. Porque países outros nos criticam, e em algumas oportunidades até com razão, mas em outras não. E quando nós conseguimos chegar a bom termo essa questão, vai diminuir drasticamente o desmatamento no Brasil. É o que nós queremos. Não basta apenas criticar, nós temos que apresentar alguma coisa. Estamos apresentando. Agora, delegado Saraiva, alguma coisa que você falou para os embaixadores de vários países que tiveram recentemente uma viagem contigo no Amazonas, que você possa falar aqui? Sim. Essa questão que o senhor falou da rastreabilidade, por exemplo, da legislação europeia para a rastreabilidade do nosso rebanho bovino. É uma legislação muito minuciosa, em que a palavra rotulagem está escrita 35 vezes. A cadeia de custódia ela é perfeita. Começa com um brinco no boi lá no pasto, depois esse animal, ou vivo ou a carne, ganha um passaporte e vai para a União Europeia. Já a madeira é uma legislação curta, que fala de verificações genéricas, ou seja, existe uma liberalidade em relação à madeira, à fiscalização da madeira, mas um rigor enorme em relação a nossos produtos agropecuários. E isso me parece uma contradição, isso eu coloquei para eles. Agora, me permite, Saraiva, só claro. Nesse ponto, presidente, existe um instituto jurídico chamado cegueira deliberada. É assim, para madeira, o que está acontecendo? Eu estou fechando os olhos, estou vendo, mas a madeira está entrando e não estou criando mecanismos que existem para, por exemplo, o bovino brasileiro, para uma riqueza tão valiosa quanto o nosso rebanho. Presidente, se me permite acrescentar, essa iniciativa brasileira de rastreabilidade da madeira, ela é inédita. Nós vamos dar à madeira brasileira uma rastreabilidade inédita, ou seja, ela vai ter uma assinatura química, científica. Isso vai agregar valor à madeira brasileira. Então nós vamos poder